E agora nós vamos estudar o código-fonte da tela MDFE. Eu estou com o projeto aqui aberto, você está recebendo esse projeto aí para estudo. Eu vou abrir a tela MDFE. Aí está. Nessa janela eu tenho aqui os dados do MDFE. Em totais gerais eu coloquei apenas peso bruto de carga e total de carga. Mas você deve analisar lá no layout se é necessário, colocar algum outro tipo de total aqui, tá? Você também vai analisar se é necessário calcular totais ou se você simplesmente alimenta os totais aqui manualmente, ok? Você também vai avaliar a possibilidade de vincular isso aqui ao módulo NFE, ao módulo CTE, ao módulo de vendas, tá? Ele aqui foi feito à parte, como se funcionasse como um módulo separado. Tanto é que aqui tem o F1 para você puxar a venda, tem o F1 para você puxar o emitente, tá? Então aqui vem os dados do MFE, os dados principais dele, seriam os dados de cabeçalho, tá? Eu deixei aqui natureza da operação, mas você vai avaliar se existe natureza da operação para o MDFE, tá bom? Existem alguns dados que estão na tabela de cabeçalho e não se encontram aqui. Então você vai fazer essa comparação também dessa tela com a tabela, tá? E depois da tabela, do DER, com o layout lá do manual. Tá, então você vai fazer isso aí. O objetivo é você realmente se aprofundar, entender, o que é que está faltando, o que é que está sobrando, tá? E aí fazer a tela de acordo com a realidade, tá bom? Aí nós temos informações adicionais, que nós temos o seguro, o percurso, o município de carregamento e os lacres. Perceba que as grids estão sem nenhuma configuração, porque isso é configurado dinamicamente, como nós já explicamos lá na infra, Temos o tipo de transporte. Aqui temos o cabeçalho do rodoviário, ciote, motorista, pedágio e veículo. Temos o aéreo, aquaviário e o ferroviário, sendo que nós estamos trabalhando aqui apenas com o rodoviário. Inclusive, apenas esse aqui está no DER, tá? Você deve completar o DER com aéreo, aquaviário e o ferroviário, tá bom? Embora já estejam aqui na tela, Temos os documentos vinculados, municípios de descarregamento, aí vem a informação da NFE, a informação do CTE, é um vínculo aqui de muitos para muitos, Você pode observar isso lá no DER, tá? E aqui as respostas da Cefaz. Em relação às actions, temos aqui a validar, assinar, enviar, imprimir o DANF, selecionar o certificado, cancelar o MDFE, consultar o status do serviço, consultar a Cefaz, atualizar os totais. Aí você vai ver se tem sentido deixar essa action aqui, inclusive ela não está nem implementada. E temos o gerar XML, tá? Você viu aí quais foram as actions que nós utilizamos lá no tour, Essa então é a janela, é simples de desenhar, Você joga um page control, coloca as páginas, vai jogando os componentes aqui. Dentro de um group box eu jogo uns componentes, fora dele eu jogo um panel. Dentro do panel eu vou jogando os componentes e por aí vai, tá? Aí dentro desse page control, aqui nessa segunda aba eu tenho outro page control, cada um com várias abas e as devidas grids, Dentro deste page control ainda tenho mais um page control. Acima desse page control eu tenho uma action bar. E aí com as actions aqui do Action Manager, É só a gente arrastar a action para cá e já está valendo, tá? E isso tudo aqui, esse page control junto com esse group box e esse outro page control aqui, e essa action, eles estão dentro de um panel que está dentro da aba desse page control, tá certo? Enfim, desenhar a janela aqui certamente não será problema, tá? Assim como entender também o código, Não vai ser problema nenhum, tá? Eu vou dar então uma passada aqui pelas regiões e pelos métodos que estão implementados. Começando pela região infra, nós temos o form create. É no form create que eu aponto o VO principal, no meu caso aqui é o MDFE cabeçalho VO. Você sabe que os VOs e os controllers, eles são gerados pelo gerador de VO e de controller, Já vimos isso lá na infra, tá? Daí eu saio configurando todos os client dataset, tá? E todas as grids, Para isso eu uso o configura CDS from VO, configura grid from VO, tá? Eu tenho um data model MDFE, onde eu coloco esses caras todos aí, todo mundo aí, tá? Todo mundo que tem grid está aqui. Eu não preciso vincular isso aqui a banco de dados e sair inserindo campos, nada disso, tá?
faço isso tudo automaticamente aqui, ó, em tempo de execução, como nós já vimos, né, na parte da infra, tá bom? O objeto de configuração eu estou carregando da NFE. Tá? Esse exercício ele vem ficando para o CTE, ficou aqui também para o MDFE, tá? Ficou para MFCE, ok? A ideia é que você tenha aqui dados de configuração, uma tabela de configuração para o MDFE, né? Pois nós estamos buscando a configuração aqui da NFE, nas configurações de web service, de certificado, tá vendo tudo da tabela NFE configuração, tá? Você vai fazer então uma tabela para configurar o MDFE. Temos aqui um limpar campos, onde eu limpo todos os clientes dataset. Temos um limpar campos destinatário, no caso destinatário aqui são os campos do emitente, é só você mudar o nome do método, tá? Para ficar de acordo. O configurar layout tele, ele vai apenas colocar o índice na primeira página, que é essa daqui, ó, dados do MDFE. O configura MDFE é eu pegar os dados de configuração e jogar no objeto NFE configuração. Nesse caso aqui é o objeto NFE configuração, né? Nós já vimos no exercício lá em cima que você vai criar um objeto de configuração para o MDFE e para isso vai criar uma tabela de configuração para o MDFE, né? Veja que algumas coisas eu passo de forma estática, tá? Nem estou buscando do banco, né? O salvar XML, a UF do web service, o ambiente, que aqui é o de homologação, se é para visualizar, qual é o caminho que eu devo salvar, qual é o caminho dos esquemas, qual é a série do certificado, tudo estático. Ó. Aí você vai buscar isso daqui lá da tabela de configuração do MDFE. Tá? E tem mais algumas configurações aqui que nós estamos carregando. Tá bom? Perfeito. Tudo isso aqui então está na região infra. Uma região bem conhecida já nos outros módulos, né? Mas que aqui tem alguma coisinha diferente, parecida com a NFE e com o CTE. Controle scrooge, nós vamos ter aqui o inserir, o salvar, o excluir e o alterar, né? No inserir, nós temos aquele mesmo esquema de pegar o número, tá? Aí nós pegamos o número, geramos a chave do MDFE, tá? E depois já deixamos a tela em modo de edição, tá? Sendo que esse número que nós estamos pegando aqui, ó, é o número da NFE. Eu tenho uma tabelinha NFE número e eu vou controlando o número e a série. Você vai então, como exercício, né, controlar o número do MDFE. Para isso você vai criar uma tabela MDFE número, tá? E vai verificar se é preciso ter uma série para o MDFE, assim como nós temos a série para a NFE. Tranquilo? Depois que você faz isso, né? Aí ó, é só gerar aqui certinho, tá? Ele já vai criar a chave de acesso e também o dígito da chave de acesso, tá? O que você precisa fazer então só são essas tabelas no banco de dados e alterar aqui, né? Criar um controller para pegar o número do MDFE e não o número da NFE, tá? Você faz de acordo com o que tem no NFE número controle, no NFE número VO. Basta você criar a tabela e criar o VO e o controller de acordo, tá? Bem simples esse exercício aí. O editar eu coloco em modo de edição, o excluir vai excluir um MDFE e o salvar, né? Primeiro ele vai verificar se tem o número ou a chave de acesso. Se ele passou por aí, ele vai setar a empresa no cabeçalho, tá? E depois ele já vem com o exercício aqui, ó. Complete o código com os objetos, listas e campos faltantes, tá? Tem um outro exercício aqui perguntando se existe natureza de operação para o MDFE, visto que eu deixei aqui ó, o campinho natureza da operação. Será que está sobrando? Será que tem mesmo natureza da operação? Você vai verificar, tá? Daí eu gravo todos os dados de cabeçalho e apenas isso que eu estou gravando. Não estou gravando nada de detalhe, tá? Não estou gravando emitente, nem percurso, nem seguro, nem carregamento, nem LAC, nem rodoviário, nada disso aqui. Ficou como exercício para você, tá? Cole lá do NFE, né? Se possível, cole do CTE. Ok? Eu acredito que no CTE também ficou algo parecido para você colar do NFE, tá? O NFE está mais completo, né? Então você vai, se tiver dúvida, vai olhando pelo NFE até você conseguir implementar isso aqui também, tá? No final das contas, se eu estiver editando, eu altero, tá? E se eu estiver inserindo, eu insiro no banco de dados, tá bom? Então essa aqui é a minha região CRUD. Parecido com as demais regiões CRUD dos outros módulos, sendo que tem algumas pequenas diferenças, né? Visto que no NFE, no CTE e no MDFE,
nós já inserimos o registro e deixamos em modo de edição. O usuário não percebe isso, né? Mas ele está sempre em modo de edição, tá? Controle de grids e cliente dataset, que nós vamos carregar o objeto, né? O usuário ele clicou num objeto no registro, né, da grid principal e clicou em alterar. Nesse momento, nós chamamos o método grid para edits, tá bom? Nós consultamos o objeto de acordo com o ID que está selecionado e aí eu carrego os dados do objeto nos edits que estão na tela, tá? Novamente aqui eu estou carregando apenas os dados de cabeçalho. Fica como um exercício você carregar os dados de detalhe. Perfeito? Depois eu tenho aqui as exclusões internas, não tem nada implementado. Mas nós temos aqui algumas exclusões, né? Aqui deveria ter um botão excluir dados de informações adicionais. Excluir tipo de transporte, ele vai excluir todo mundo aqui. Ou você pode, dentro de cada abazinha dessa aqui, colocar excluir dados do rodoviário, excluir dados do aéreo, excluir dados do aquaviário. Você vai implementar da forma que você achar mais apropriado para a sua realidade, tá? E como é que você faz para excluir esses dados, já que não está implementado aqui? Dá uma olhada como é que foi feito lá na NFE, tá bom? Actions da MDFE. Selecionar certificado, bem parecido com o que nós já fazemos na NFE e no CTE. Consultar serviço, então eu chamo lá do ACBR o método status serviço. Consultar Cefaz, também chamo do ACBR o método em questão. Imprimir o DANF, né? Também executo de acordo com o ACBR. Cancelamento, aí está o método de cancelamento implementado. Enviar, aqui está. Assinar, esse é o método para o assinar, né? Sempre chamando aí o ACBR, tá? Você pode estudar o exemplo que vem com o ACBR, tá bom? Inclusive tem algo que não está implementado aqui, que é o encerramento, tá? Se você começar a enviar dados com uma placa, né, e não encerrar, aquela placa vai ficar em aberto. É por isso que aqui, eu fiz uma jogada para sempre alterar essa placa aqui, tá bom? Para eu poder fazer vários testes, né, sem encerrar. Mas você vai ter que encerrar, né? Senão aquele MDFE fica em aberto. E aí se você tiver uma quantidade lá de MDFE em aberto, você não consegue nem emitir outro, tá? Então aqui nesse treinamento eu nem estou encerrando. Você vai colar lá do exemplo que veio com a CBR, que é bem facinho. Você manda uns dados lá e ele consegue encerrar, tá bom? Tem aqui a action de validação. A action para gerar o XML, né? Eu seleciono o certificado, limpo os manifestos e aí com os manifestos eu adiciono um novo, coloco o ID da UF, ambiente de homologação, dados do seguro, aí vem aqui os dados de emitente, município de carregamento, né? Os dados do emitente estão aqui embaixo, tá? RNTRC, CIOT, dados de veículo, enfim, tá tudo aqui, né? Muito do que tem aqui foi pego do exemplo que vem com a CBR, tá? Alguma coisa eu peguei do objeto, né? Tô pegando alguma coisa da empresa aqui, tá? Que tá na seção, funciona 100%. E os demais você vai ter que pegar, você vai ter que começar a estudar a tela, estudar os clientes dataset, estudar os edits e começar a jogar aqui, ou mesmo do objeto, os objetos que você carregou, tá bom? De modo que todos esses dados fiquem dinâmicos quando você emitir o seu MDFE, tá? Então é isso, depois de preencher todos esses dados aqui, o MDFE ele está pronto para ser enviado, né? Visto que essa é a action gerar XML. Você percebeu que eu primeiro seleciono o certificado, né, lá no tour, depois eu gero o XML, depois eu clico no botão enviar, tá? Então faça esse teste, né, e vai completando aos poucos isso aqui, tá bom? Você primeiramente completa os dados da seguradora de acordo com o que está aqui, né, nas informações do seguro, tá? Procura onde é que estão as informações do seguro. Vamos dizer que são essas daqui, seguro. Tá aqui os dados do seguro. Você pega os dados do seguro, coloca aqui, tá certo? Aí, deixa eu ver mais aqui. Tá, informações do dados do veículo. Aí você vai procurar aqui. Pô, onde é que tá os dados do veículo aqui? Rodoviário, veículo. Você vai pegar os dados do veículo aqui, vai colocar aqui. E aí emite um MDFE para ver se está funcionando. E assim você vai fazendo. Tá? Não tenta fazer logo tudo de uma vez, depois testar, que aí se der um erro você não vai saber onde é que está. Vai fazendo aos poucos, grupo por grupo, tá?
e aí você vai fazendo e testando, tá? E antes disso, antes de você começar a mexer aqui, estuda logo como é que faz o encerramento, tá bom? Aí você vai emitir um, já encerra, emitir outro, já encerra, para não ficarem vários MDFE em aberto, e aí vai dar problema para você emitir mesmo no ambiente de homologação. Pronto, essa aqui é a região Actions MDFE. Finalmente nós temos a região dos campos transientes, né, onde eu permito o usuário informar ou selecionar o emitente e selecionar uma venda, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação aos campos transientes, porque isso que a gente já estudou é a mesma coisa aí para todos os demais módulos, tá? Então é isso, esse é o módulo MDFE, módulo simples de ser implementado, embora ele tenha uma certa complexidade, né, de tecnologias envolvidas e tal, os requisitos não são tão simples, mas se você se aprofundar, compreender os requisitos, dá uma estudada aqui no protótipo, tá? E aí você rapidamente já vai completar e deixar o seu pronto para a produção, tá bom?